Fala galera, bom dia, beleza? Como vocês estão? Tá? Aqui é André Manuel quem vos fala, trader subversivo. Vou fazer aqui análise, semanal para índice dólar e também vou fazer uma análise rápida aqui do pregão de sexta-feira para saber como que o ativo se comportou. Eu só fiz uma operação e foi até pelo celular no índice futuro, uma operação bem tranquila, bem de boa, mas eu não fiquei presente depois, assim, tão presente na verdade no pregão, tá? Então galera, vamos para o vídeo sem enrola. Vamos analisar aí como que foi o pregão, tá? Se você observar aqui comigo o índice futuro, esse aqui é o índice, tá? Se você observar aqui junto comigo, a gente vai identificar aqui o ativo dentro de um megafone, dentro de um alargamento. Eu tinha comentado na quinta-feira que o ativo tinha possibilidades de vir aqui buscar, tá? De vir buscar aqui o retorno do alargamento, tá? E olha o que aconteceu, Fez um pivôzinho, ensaiou um pivô até para romper essa região de suporte, não conseguiu evoluir, voltou para cima aí dando características de um alargamento, tá? Rompendo aqui, como já rompeu até esse movimento, dando característica aqui de reversão positiva, tá? Ele rompendo aqui, ó, a máxima do último candle da última hora de sexta-feira, provavelmente pode voltar novamente para essa região, ou seja, o ativo está dentro de um alargamento muito bem desenhado, tá? Mas a gente vamos dar uma analisada também nos 60 minutos, no diário e no semanal, tá? Vamos olhar lá os 5 minutos rapidinho do índice futuro. Bem, o índice futuro ele abriu em gap de baixa, tá? Abriu em gapzinho de baixa. Ele abriu em gap de baixa, abaixo da média de 200 períodos. Era de suma importância que eu não preciso nem colocar. Deixa eu só ver aqui um negócio. Médias móveis de 50. Deixa aqui com a VWAP mesmo. Era de suma importância que a gente trabalhasse aqui e colocasse a retração, tá? Deixa no gráfico mais limpo possível. A gente tinha que ter colocado aqui a retração do último pregão, que seria muito importante para a gente mapear esse movimento. Se ele abrisse entre a média de Se o ativo abrisse entre a média de 20 e 200 períodos, a gente estaria numa zona de armadilha, certo? De uma trap zone. Ele abriu abaixo da média de 200, tá? Ele abriu abaixo da média de 200 períodos, então, e já não estava numa região de armadilha até o presente momento, A gente observa aqui que o ativo, galera, estava em cima da retração de 78,6, tá? Em cima da retração de 78,6, vou colocar aqui em laranjadozinho. Olha que interessante, o ativo abriu em cima da retração de 78,6, formou um fundo, tá? E formou uma resistência. Inicialmente formou um fundo e uma resistência, ó. Certo? Eu já sei que o ativo está aqui dentro de uma lateralidade. Eu já sei que o ativo testou o que? Uma resistência, uma LTA de resistência, que é a LTA do alargamento, certo? Então a expectativa aqui, já que ele abriu abaixo da retração de 61,8, está em cima da retração de 78,6, seria o que? Buscar o retorno do alargamento, como suporte. Então a gente tinha que esperar o que? Uma movimentação baixista. Olha como a média de 20 está totalmente alinhada com o preço totalmente descendente. A média de 200 aqui dentro, ela não tem para mim, ela não me passa muito significado, porque ela tá flash já de dias, ó. Ela tá cortando o preço, já vem de dias, então ela não tem tanta influência para mim. Mas aqui no contexto, ela me deu que essa resistência, serviu como ponto de resistência, mesmo ela fatiando o preço aqui, porque o ativo abriu aí com um gap mais ou menos de 1.500 pontos mais ou menos,
né? Então ela serviu como um ponto aí interessante de resistência, tá? Bem, então a gente tinha que esperar o que? Para poder fazer uma operação na ponta compradora, já que o ativo armou um fundo, tá? Como ele armou um fundo, deixou um candle de 15 minutos, aparentemente esses três primeiros candles aqui, eles formam um candle de 15 minutos. Então esse candle de 15 minutos, ele é um candle de dúvida, tá? Porque ele deixou um topo e deixou também aqui um fundo. O que eu faço nessa situação? Simples, tá? Eu marco aqui a resistência e eu marco o suporte. Só que aí no decorrer do pregão, né, na evolução dos próximos candles, ele foi fazendo tipo uma bandeirinha, tá? Ele não conseguiu testou essa região de resistência e a média 200 novamente, mas não veio para testar o fundo, tá? Não veio para testar o fundo. Então aqui formou-se até uma bandeirinha, vamos dizer, tá? Uma bandeirinha a favor da média de 8 períodos. Daria condição de venda? Até daria uma venda aqui, só que seria uma venda muito, como se diz, uma venda não interessante. Porque a facilidade, como ele estava dentro desse corpo aqui ainda, como ele estava dentro desse corpo ainda, desse range, desse mini range, a possibilidade de ele até testar aqui e voltar para cima poderia ser óbvio, né? Poderia acontecer, era uma probabilidade, porque eu estou dentro desse range ainda. Mesmo dando essa condição de bandeirinha para vender mais agressivo, né? Eu não faria uma venda dessa ainda mais porque seria uma sexta-feira, tá? E aqui era o candle das 9h35. Porque o candle das 9h35, provavelmente, não sei se teve alguma notícia 9h30 relevante, eu nem olhei. Mas aqui, como eu estou dentro desse range, não seria interessante de forma alguma fazer alguma operação aqui, tá? Então eu tinha que marcar essa região de resistência, eu tinha que marcar essa região aqui de suporte. O ativo desenvolveu, rompeu, conseguiu romper, veio buscar o eixo aqui, né? O eixo aqui de 0 de Fibo, bem próximo, e corrige. Olha como ele corrige, ele vai até a média de 20 períodos, numa região de troca de polaridade. Por quê? Porque eu tô aqui, ó. Isso aqui é um suporte, tá? Essa aqui tudo é uma zona de suporte. Concorda comigo? O que ele fez aqui quando perdeu esse suporte? Foi testar o suporte que passou a virar resistência. O que ele fez? Ele deixou dois gatilhos interessantes, tá? Dois gatilhos interessantes. Esse aqui no candle de dúvida, esse spin top, candle verdinho, tá? E deixou um candle, um candle de gatilho, onde eu poderia vender com o stop mais curto possível. Ele deixou um candle de troca de polaridade, que aqui foi para mim a minha venda, tá? Que foi até a venda que eu fiz. E em seguida ele troca a polaridade, ele confirma, né, o movimento, onde abriria mais venda ainda para quem quisesse operar. Dentro entre a mínima desse candle e a máxima desse aqui, teve um pullback oculto, tá? Então aqui poderia se meter mais venda, mas a melhor venda foi aqui na violação da mínima desse candle aqui negativo, tá? Deixa eu só conferir aqui. Vou botar no gráfico limpo para me botar aqui o número dos candles. Para ser mais fácil de identificar o candle, né? Tá aí, ó, candle 18 foi o candle que eu fiz a venda. Então aqui foi no candle 18 onde eu fiz a minha venda, tá? Aqui também daria uma venda mais agressiva, com o risco de ser estopado, mas não foi. Quem entrou se deu muito bem. E quem colocou a sua venda aqui, o stop tinha que ser aqui realmente, tá? Nessa região de topo, que esse aqui formou um novo topo, um topo mais baixo que o anterior. Então, para confirmar a tendência de baixa, que eu estou fazendo topos descendentes e fundos descendentes, eu tinha que confirmar o que? A perda desse fundo. Ele confirmou no candle 20, ou seja, o ativo entrou em tendência de baixa, e aí
o ativo seguiu buscando alvos, tá? Ó, ó que legal. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, chegou a bater aqui nessa região de suporte, nessa LTB, tá, do alagamento. E ó, e foi buscar alvos. A princípio a gente tem que fazer aqui a projeção, certo? Eu vou tirar esse fio aqui e mostrar para vocês a projeção que eu faria no dia, tá? A princípio a gente tem aqui dois possíveis pontos de fazer uma projeção, tá? A projeção tradicional do pivô do dia, que seria esta, a máxima do candle 8 com a mínima do candle 11, ou um mais conservado aqui do espelhamento do próprio pivôzinho, tá? Da máxima do candle 17 com a mínima do candle 11, tá? Você observa que o ativo ele cravou todos os alvos, tá? Todos os alvos. Aqui foi minha entrada. Ele cravou o primeiro alvo em 61.8. Ele cravou 100%, onde eu poderia fazer um parcial. Eu poderia fazer um parcial aqui em 61.8 e em 100% também. Depois que a gente faz um parcial desse aqui no primeiro alvo do espelhamento, eu poderia deslocar o meu stop para este topo mais baixo que se formou aqui. Então aqui eu poderia deslocar o meu stop para essa região, tá? E conduzindo a cada topo que o ativo fosse formado, tá? Ele cravou aqui intermediariamente 127.2, depois cravou 161.8 e depois 200% do movimento. Como ele cravou 200% do movimento, estava fazendo topos e fundos descendentes, ó, aos topos mais baixos que o anterior. Eu poderia estender agora, então, já que ele cravou todos os alvos desse espelhamento, eu poderia então espelhar o pivô padrão, que seria esse, e ver até onde o ativo se desenvolveria, né? Eu finalizei a minha operação aqui em 161.8 mesmo, desse espelhamento menor, tá? Eu não estendi mais o meu alvo depois. Foi um trade aí que me deu mais ou menos, deixa eu mostrar para vocês, ó. Meu trade, na verdade, eu finalizei aqui, ó, em 161.8, ó. Deu 1000 pontos praticamente, ó. 1075 pontos mais ou menos, tá? E pelo celular ainda, galera, pelo mobile. Então o próximo alvo aqui de 61.8, 161.8, ele não foi cravado, ele chegou próximo aqui do nível, tá? Desse espelhamento aqui agora padrão, que é o pivô de baixa padrão. Eu tenho mais uns pontinhos aqui para cravar de vez esse alvo. E quem sabe aqui até 200% do movimento, tá? Será que ele foi buscar, galera? Não sei. Acabou que ele formou um topo duplo, mais um topo mais baixo. Para quem quisesse estender um pouco mais alto, deslocaria seu stop para cá. Aí nesse topo aqui você foi estopado, tá? Foi estopado aí do trade. Ó, formou tipo uma correção, um bandeirão na média de 20 períodos. Na troca de polaridade aí, em cima da média de 20, abriu essa venda, tá? E aqui foi uma venda plausível. Porque é uma venda plausível? Que o candle que testa a média de 20 períodos é uma média, é o candle muito forte. Olha esse candle. Olha esse candle. Esse vermelho último aqui. Ele está partindo da média de 20 períodos, mesmo sem um bom volume. Ele está partindo da média de 20. Dando continuidade ao que é a tendência de baixa. O objetivo aqui é buscar pelo menos aqui o último nível, o terceiro nível do pivô, tá? E se ele romper, ele tenta buscar aqui 200% desse movimento, tá? Olha, aciona, crava 161.8 e aí termina o dia. Cravou 161.8 do dia, tá? Cravou mesmo, foi lá só para cravar mesmo o alvo e reagir para a ponta aí compradora, tá? E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui uma leve diferença
do índice cheio para o dólar, ou do índice cheio, tá? O índice que eu costumo operar, que é o índice FUT, que tem histórico, para o mini índice, tá? Eu senti uma leve diferença. Vou fazer a projeção aqui só para vocês verem a diferença. Tu vê que esta máxima que ela foi maior, né, do que a no cheio, ó. A leve diferença. O mini índice foi bem mais preciso, né? Foi bem mais preciso. Ele testou aqui 161 mesmo, bem mais preciso, e já o cheio não, tá? O cheio ele deu uma furadinha ainda no próprio nível. Que eu tô colocando errado também. Eu acho que não tem tanta diferença não. Acho que só não sei se foi no mobile que teve essa diferença, mas não teve tanto assim também não. Acho que foi só no no mobile mesmo. Deixa eu ver aqui. A diferença foi muito pouca. Não teve tanta diferença não, tá? Então vamos lá dar continuidade aí. Depois que o índice, galera, cravou todos os níveis de 161.8, ele volta a trabalhar acima da média de 20 períodos. Ele volta a trabalhar acima da média de 20 períodos. Ensaia um pivôzinho de alta, tá? Olha a esticada que ele deu aqui, rompendo aqui essa região de resistência. O ativo tinha que vir naturalmente fazer um pullback para a gente poder pensar em pegar aqui um pivô de alta, ó. Isso aqui não é um cabeça-ombro não, nem considero isso aqui um cabeça-ombro, mas a gente tem que estar ficando de olho nessa hora aqui na média de 50, tá? A média de 50 ela costuma segurar muito bem o preço. Quando o ativo quer reverter essas movimentações, tem que ficar sempre esperto quanto a isso, tá? Olha, vem fazer um pullback justamente na média de 8 períodos. Aqui seria onde eu fazia provavelmente uma compra, porque eu estou acima da média de 20 períodos, então aqui daria condição de compra, tá? Em seguida aí o ativo Aciones vai para cima, cobre todo o meu stop. Aqui eu já poderia proteger já no break-even. Já tinha que proteger no break-even porque já cobriu o meu stop. O meu stop foi curto, tá? Se o stop foi curto, o stop aqui de 164 pontos, o ativo chegou a andar 180, 170 pontos, ou seja, eu já botaria meu stop no break-even porque ele poderia voltar, né? E acabou que voltou de fato, estopou quem entrou nessa operação. Aqui, galera, nesse candle, vou voltar aqui só mais uma vez. Quem entrou nessa operação, eu não entrei, mas quem entrou aqui até no rompimento do pivôzinho ou no fechamento desse candle, que não está errado, graficamente e tecnicamente não está errado, tá? O mercado é que estopou mesmo, não está errado. Olha que interessante, logo em seguida, eu vou dar um zoom aqui. Olha o que acontece em seguida. Pum. Isso é o que? Isso é um candle de dúvida, é um spin top em cima da média de 20 períodos. E é uma técnica que eu chamei, um setup aí que eu chamo de spin inside. Só que esse spin inside não é um dos melhores, porque eu gosto de um spin inside quando é inside bar ou quando está bem em cima mesmo da média de 20 períodos aqui, ó, bem em cima ou até mesmo abaixo da média de 20 períodos, um pouquinho mais abaixo aqui da média, tá? Então esse aqui seria um dos melhores spin inside que tem para se operar. E esse aqui, mesmo sendo um candlezinho de dúvida, ele acabou abrindo venda contra a média, já que estopou todo mundo aqui, né? Abriu venda com stop na máxima do mesmo, com o objetivo de buscar o que? O fundo, tá? A mínima do dia. E ó, ele aciona com força, volta para cima. Vamos ver se estopou. Estopa todo mundo, tá? Estopou spin side. Esse aí foi estopado. Ó, estopou e depois vai lá e vai buscar o trade, tá? O stop dele naturalmente seria até aqui, ó, na máxima dele. Ou seja, foi violinado também. Até no spin side que você foi violinado.
Mas também aqui, esse spin side aqui nem seria um bom spin side, porque como eu disse, eu gosto de um spin side em cima, bem em cima da média de 20 ou abaixo da média de 20 períodos. Depois eu vou mostrar um exemplo aí bom para vocês, tá? Então é um candle de dúvida, mas não é um candle assim tão padronizado para fazer um tipo de operação dessa. Foi violinado, né? E depois ele foi lá buscar, ó. Custou para ir, mas foi, né? Ó, depois volta com tudo, sem condição alguma aqui de operação. Até deu um cenário de operação nessa região, né? Ficou aqui fazendo pullback em cima da média de 20 períodos, até deixar esse inside bar aqui e partir para cima. Mas aí já final de pregão não compensa tanto fazer uma operação dessa. Você vê que nem andou tanto, né? Ó, chegou a andar em menos de 400 pontos. Então esse aí foi o pregão de sexta-feira. Teve só uma entrada aqui interessante, tá? Uma única entrada, a única que eu fiz sair aqui, deixei na mão aí um pouco mais de pontos, mas como eu tava pelo celular não queria nem arriscar tanto, tá? Stopzinho aí de 250 pontos mais ou menos, para você pegar aí 1.300 pontos numa sexta-feira. Aqui eu vi gente caçando fundo, galera. Eu vi gente querendo comprar aqui. Até deu compra. Só que bem que deu compra nesse candle aqui vermelho, na sua ruptura. Só que pelo time de 2 minutos, tá? Só que pelo time frame de 2 minutos só. Olha 2 minutos aqui. Ó, pelo 2 minutos, né? Ninguém tava vendendo, né? Tava entrando venda, formou um fundo, aí veio para cima, armou um pivôzinho de alta aqui em cima da média 20, entrada bem agressiva por violação, tá? Ou até mesmo depois que o candle fechasse aqui e andou um pouquinho, né? Veio fazer um pullback, mas aí estopou todo mundo que entrou nessa região, tá? Então eu não faria uma operação dessa aqui, até porque também a média de 20 períodos aqui nos 2 minutos não estava inclinada ainda para cima. O bom é quando a média está virando para cima, já está virada para cima, já está apontada para cima, tá? Galera, eu gastei muito tempo aqui no índice futuro, tá? Vamos jogar para o diário para ver como se comporta aí o ativo. O ativo continua do mesmo jeito que tá, né? Aqui o índice futuro tem uma diferença do Ibovespa, tá? Uma leve diferença do Ibovespa. O ativo ele tá mais para descendente do que para tá mais para um bandeirão. Tá mais para um bandeirão do que para um breakout. De qualquer forma é um breakout também, mas tá mais para um bandeirão. Tá? Então o ativo continua dentro dessa região, perdeu novamente a média de 20 períodos, tá? Fez um pullbackzinho na média de 20, foi para cima. Como eu disse aqui, seria um dos melhores, seria melhor ele dar uma testada aqui nessa região de resistência para voltar a fazer um pullback para depois tentar o rompimento. Esse pullbackzinho aqui em cima da 20 aqui, com esses dois candles aqui, não seria interessante para entrar numa compra mais agressiva, tá? Até porque a média de 200 está totalmente flat em cima do preço, deu aqui até condição de falso rompimento aqui dessa média, como aqui deu e como aqui também deu. Então o objetivo aqui é buscar aqui o fundo novamente, tá? A princípio buscar o fundo novamente. Mapeamento aí para a semana, deixar aqui este Fibo. Deixar esse Fibo aí, o ativo testou 61.8, tá? Testou 61.8, deixou a sombrinha. Se ele romper essa máxima aqui, galera, na segunda-feira, na semana decorrente, no decorrer da semana, tem a possibilidade de vir testar novamente a resistência. Caso isso aconteça, beleza, a gente tem que esperar agora um rompimento de convicção aqui, tá? Para assim aí confirmar o rompimento, tá? Não teve rompimento ainda. E se ele perder a mínima, próximo alvo aqui era a retração, essa retração de 78.6, tá? Se perder a retração de 78.6, vai vir testar aqui o fundo, tá? O suporte.
E aí a gente sabe que ele já está dentro dessa região, fazendo aí topos e fundos dentro dessa lateralidade, ó. Não pode perder essa região. Se perder, eu acho um pouco difícil ele perder. Não é impossível, mas acho difícil. Que essa barra aqui tem muito volume, muita força defensiva aqui nela, tá? Você observa que tem muita força defensiva de todos aqui. A sombra, candle de ignição amplo. Então a gente tem muita defesa compradora nessa região, tá? Só dar uma olhada aqui, botar aqui, galera. Deixa eu só dar uma colocada aqui eu tinha tirado o ABV. Olha o OBV. OBV, topos e fundos ascendentes, né? Ele chegou a perder aqui a média de 20 períodos, da mesma forma que ele perdeu aqui também, e reagiu, tá? Nessa lateralidade ele está fazendo topos e fundos aqui ascendentes. Vamos ver se ele vai voltar a tentar romper essa região de resistência, que é o topo anterior. Mas se ele voltar para baixo aqui mesmo, tá? Mostra que já uma fraqueza muito forte, tá, no ativo. Vai mostrar uma fraqueza. Vai mostrar aí fraqueza já no ativo, tá? Tem que tomar cuidado. Beleza? Vamos ver aqui o Ibovespa antes de a gente ir para o dólar. No OBV, no Ibovespa, tá forte ainda. Tá leve, tá com uma fraquezinha aqui, uma leve divergência nesses topos, nesses dois topinhos, tá? Nesses topos aqui, nesses dois últimos topos, tá com uma leve divergência. Se ele perder esse fundo, complica um pouquinho, aí a gente entende que a queda de volume foi um pouco maior. Mas se você observar a diferença dele para o índice futuro, o Ibovespa ele respeitou a média de 20 períodos. E isso aqui me dá uma condição, sim, de um pré-pullback para romper. Basta o ativo aqui me dar, basta o ativo trocar a polaridade. Basta o ativo trocar a polaridade aqui, ó, com um candle verde, um candle com volume, para até o OBV também puxar, tá? Tentar romper essa região de resistência junto com o gráfico, tá? E partir aí para os próximos alvos, né? Vamos ver como vai se comportar, né? O mercado americano está bem fraco e o nosso Ibovespa aparentemente não, bem aparente, está descolado do mercado americano, tá? Então a gente está seguindo aí forte, né? Dentro de um breakout bem feito, um breakout até muito bonito, fazendo um pullback aqui agora. Esse pré-pullback aqui em cima da média de 20 períodos tem que respeitar, não pode perder essa mínima, tá? Se perder aqui esse fundo que está provavelmente se formando, ele pode vir testar novamente essa região de suporte. E aí o Ibovespa pode jogar para baixo, frustrar um pouco o movimento aí, se perigoso até perder aqui essa zona de suporte. O que a gente não quer, né? Não é o que a gente quer, tá? A gente quer que nossa bolsa realmente se valorize, óbvio. Todo mundo quer isso, que sua bolsa se valoriza. Mas a gente vai ter que reagir ao gráfico, tá? Então esse aí é o Ibovespa, segue muito bem aí nessa condição de breakout, fazendo um pré-pullback para então romper essa resistência, mas tem que vir uma troca de polaridade agora com volume, tá? Para tentar romper aqui essa região e ir embora, tá? Caso o ativo, não vou nem fazer a projeção agora, mas não queria fazer essa projeção, mas caso o ativo aí consiga romper esse breakout, é só a gente espelhar, galera, o próprio breakout para cima. Eu vou pegar essa mínima
com essa máxima e esperar ir para cima. A gente tem os alvos aqui em 120 mil pontos, em 100% dele, em 161 lá nos 123 mil pontos, tá? Essas seriam as projeções aí para o ativo. E se ele perder aí o suporte? A gente, se perder o suporte, a gente tem esse espelhamento para baixo, mais até conservado, como alvo lá, o primeiro alvo em 105 mil, depois em 102, depois em 93 mil pontos, voltando a buscar lá essa região até de suporte, tá? Caso aconteça essa infelicidade, ele perder esse suporte, a gente tem aqui que traçar até essa retração também. E se você observar bem nessa retração, a gente tem aqui os pontos até se confluindo, né? 100% se confluindo com 160, com a retração de 61.8. O primeiro alvo do experimento de baixo confluindo com 50% e a retração de 78.6 confluindo aqui com 161.8. Então aqui é um dos alvos que o índice futuro pode acabar buscando caso ele perder suporte. E se ele romper aí a resistência, a gente sabe que ele vai buscar aí esses alvos aqui para cima, tá? Não tem segredo. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. Deixa eu trocar essa cor. Vou botar em rosa. Tá aí, mapeamento para o índice nosso Ibovespa, né? Então vamos lá para o Zé Doleta, dólar futuro. O dólar futuro segue trabalhando num canalzinho de alta, tá? Dentro de um canalzinho de alta, galera. Vou até botar aqui no médio, só médio 20-200. Olha o volume que entrou nesse último candle na sexta-feira, bem acima da média. Fundos em padrão, tá? Com martelo invertido, confirmou. Se romper aqui, ele vai buscar agora a média de 200, tá? Pode ter certeza, se ele romper essa máxima, ele vai tentar romper essa resistência e buscar a média de 200 períodos. Isso aí tá muito nítido, porque aqui formou um fundo muito padrão. Fundos ascendentes, ó. Fundos ascendentes dentro de um canalzinho de alta, mas dentro de um canal de baixa, tá? Ou seja, o ativo está em tendência de baixa, mas trabalhando num canalzinho de alta dentro desse canal de baixo. Deixa eu ver o semanal, como é que esse trem tá. Semanal. O dólar no semanal aparentemente muito forte ainda na alta. Tá tentando se segurar aqui nessa região onde teve essa retração. Tá vendo? Retração de 61.8 segurando o dólar. Se ele romper essa região de resistência, ele vai buscar esse topo, véio. Ele vai buscar esse topo. Se romper essa região de resistência, ele vai buscar o que? Pelo semanal, a aparência aqui é buscar o que? Essa região de resistência aqui, os R$5,61, né? 5,61 dólares. Pelo semanal, aparentemente só ele buscar esse movimento. Porque como ele está fazendo, ele formou um fundo aqui bem grande. Esse fundo ele tem que ser ignorado, tem que vir um candle bem de força negativa. Tem que vir um candle de força negativa descomunal aqui, anular esse fundo para dar aí seguimento à tendência de baixa. Caso isso não aconteça, a gente sabe que o ativo tá com toda a pinta aqui para buscar o que? Ó, essa região de resistência, tá? Tá nítido isso aí, muito nítido. E no diário, ele respeitando as extremidades, respeitando bem os pontos técnicos. Se ele romper essa tanto se ele romper aqui essa região de SLTB, se ele romper essa LTB, ele vai tentar agredir essa resistência, é óbvio, tá? E aí, para ele romper e buscar a média 200 como alvo intermediário aqui no momento, que está confluindo até com essa região aqui de resistência, desse topinho aqui anterior,
é muito nítido, tá? Não precisa nem fazer uma projeção. Mas se eu quisesse fazer uma projeção aqui para o dólar, uma projeção altista, tá? Caso ele dê segmento, eu vou fazer somente esse espelhamento aqui, ó, jogar para cima, tá? Então essa aí seria até uma projeção para o Zé Doleta. Essas são as projeções para o dólar, caso ele consiga romper essa região de resistência aqui, como esta LTB, tá? Se ele perder o fundo, a gente vai espelhar o que? Esse topo com esse fundo para baixo e buscar o que? Essa região aqui, na verdade, é a região de alvo, tá? Temos esse suporte intermediário, temos a retração de 78.6 também, que vai servir como um suporte, mas a gente sabe que suportes são feitos para ser perdidos, então vamos ter que esperar aqui. Vamos ver se ele vai aguentar aqui segurar nessa LTB para vir jogar para baixo, tá? Eu não vou fazer a projeção de baixa agora, mas caso ele frustre esse rompimento, é só espelha aqui, ó. A gente só pega o espelhamento aqui deste topo com este fundo e espelha ele para baixo, tá? Só isso. Para a semana que se inicia, galera, para a semana que se inicia, deixa eu só vir aqui. Para essa semana vai ser complicado até traçar uma retração. Deixa eu tirar todos os estudos aqui. Temporariamente, para me ver uns pontos interessantes aqui de retração, tá? Tinha uma retração que eu estava usando, que era essa retração semanal aqui para day trade, era esta, tá? Ele rompeu ontem 61.8, o objetivo agora é buscar 78.6, e nem precisamente ele pode querer buscar essa região, ele pode só cutucar aqui e buscar, né, essa retração, sentir e voltar, ou ele pode de fato romper tudo e ir para cima, tá? Mas essa era a retração que eu estava buscando trabalhar nessa semana como day trade. Essa era a retração até mais depois que o ativo abriu em gap aqui. Essa foi a retração que eu tinha colocado. Antes de toda essa movimentação, o ativo estava vindo em tendência de baixa, era esta a retração que eu estava usando. Ele chegou a bater desse mesmo candle, parou em 61.8, sentiu aqui 78.6, perdeu e quase zerou toda a perna, tá? E agora faz essa movimentação, ou seja, se o dólar futuro, vou dar um zoom aqui para explicar bem explicado para vocês, tá? Se o índice futuro, isso aqui é gráfico diário, eu nem preciso colocar no semanal, gráfico diário mesmo. Se o dólar futuro, tá? Perdão, se o dólar futuro abrir abaixo dessa máxima aqui, abaixo do fechamento, se ele abrir aqui dentro deste candle, eu vou fazer uma nova retração. Vou pegar a máxima de sexta-feira e jogar para baixo, tá? Essa seria aí a minha retração, caso segunda-feira ele abra dentro deste candle e se mantenha aqui durante a semana. Que com isso ele vai buscar o que? 38.2, 50% e 61.8 e se brincar até 78.6. Isso se ele se manter dentro deste candle, tá? Dessa região aqui, ó, entre essa máxima e essa mínima. Se ele romper, se o ativo chegar a romper, se ele romper essa retração, é óbvio que nem essa daqui mais vai sentir efeito, tá? Porque aí o objetivo dele é buscar a mesma região de resistência, tá? Então o objetivo aqui seria buscar até mesmo essa resistência. Então essa retração ela nem vai valer mais tanto assim também. E mesmo assim, se ele voltar, essa retração aqui ela não vai fazer mais efeito para mim. Ela não vai ter tanto efeito nem se utiliza mais para mim, tá?
entendeu? Então a princípio essa aí vai ser a retração caso ativar dentro desses dois últimos candles de quinta e de sexta. A gente tem aqui como resistência, né, essa região de resistência. Eu tenho essa região de resistência também aqui intermediária, onde o dólar pode querer agredir, já que estamos dentro de um canalzinho de alta, dentro de um canal de baixa. E aí é só aguardar agora, galera. Para onde que ele vai, para onde que ele vai. Média de 20 períodos e de 200 períodos está numa região de armadilha, tá? Está numa região de armadilha. Está numa região de armadilha, ó. Trap Zone, o ativo está na região de Trap Zone, ou seja, para dentro entre a Betwitch e a média de 200. Pelo menos no diário é horrível, né? Chato demais. É horrível, então não tem que... Ele pode querer ficar fazendo essa movimentação, ó. Vai para cima, volta para baixo, fica assim até afunilar aqui e romper para um lado. Mas aparentemente eu acho que o dólar vai ser mais até direcional. Vai ser mais direcional, mais agressivo. Se ele for para cima ele vai logo. Se ele vir para baixo aqui, ele vai vir para perder logo, tá? Pelo menos essa aí é a minha opinião técnica e que eu estou observando, tá? Porque olha só aqui como ele tá indo, tá vendo? Ó, quando ele foi para cima ele foi de uma vez, quando vem para baixo ele vem de uma vez, quando ele vai para cima ele vai de uma vez, e quando vem para baixo vem de uma vez. Ou seja, quando ele for romper essa resistência ou romper aqui esse suporte, vai ser também assim para valer e de uma vez, não vai ter tanta frescura não, tá? Deixa eu só dar uma analisada aqui no intraday de sexta-feira, foi muito bem, muito direcional também. Já todos os estudos aqui desse gráfico para mim dar uma estudada aqui com vocês. Dólar abriu também no forte gap de alta. A gente obrigatoriamente já devemos traçar aqui até a retração do último pregão, que seria a mínima com a máxima do mesmo. O ativo abriu em cima de 78,6, muito agressivo, muito forte, galera. O dólar muito forte. Olha aqui a média de 8 períodos, muito afastada ainda nos 5, 6 primeiros candles. Muito agressivo o dólar. Rompeu, tá? Aqui seria uma compra, galera, tão agressiva, mas que foi válida, porque ele rompeu a primeira resistência do dia. Ele chegou a violar, mas nesse pullback escondido aqui abriu uma compra bem agressiva com stop de momento. Esse aqui seria o stop de momento, tá? Na mínima do candle que aciona o trade no candle 5. No candle 5 ele aciona e stop já na mínima do mesmo, que é um stop de momento. É uma tentativa de pegar o que? Um rompimento rápido, tá? E uma puxada rápida, tá? Então ele rompeu, acionou, foi para cima. Como que a gente aqui projetaria alvos para esse tipo de trade, já que foi o primeiro trade, um trade mais rápido e agressivo? A gente espelharia aqui esse movimento mesmo para cima, ou seja, ele chegou a buscar 2 vezes o risco, chegando a oferecer aí e pagar 16 pontos. Quem conseguiu segurar mais, né? Deixa eu ver aqui no barra conseguiu pegar um pouquinho mais ainda depois, ó. No barra aqui você conseguiu sair ainda com 22 pontos, tá? No barra com 22 pontos. Depois que o ativo fez esse primeiro contexto gráfico aqui, contexto de trade, foi um trade bem agressivo mesmo. Esse foi um primeiro trade. Foi a primeira operação que eu identifiquei, tá? Ativo acima das médias de 20 períodos. Eu não considero isso aqui um fabuloso 4. Pode até ser para alguns, né? Mas eu prefiro que um fabuloso 4 seja sempre acima do fechamento anterior, tá? Ele estava abaixo do fechamento anterior. Então, para mim, se ele estiver abaixo aqui do fechamento anterior, eu tenho que esperar uma correção na média. Aqui foi uma compra mais agressiva, no rompimento aqui
por um pullback escondido, tá? Então o ativo aí corrige, começa a dar um início de correção. Olha que interessante, ele faz essa correção aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Dá um zoom. Ele começa a corrigir, certo? Essa retração não tem mais influência para mim no momento. Ele corrige. Eu vou pegar o que é a máxima e a mínima do dia. Essa é a retração da máxima e a mínima do dia. Dia de quê? De sexta-feira. Ele troca a polaridade em cima de 61.8. Em cima de 61.8. A gente sabe que o dólar costuma respeitar muito a retração de 61.8. Eu poderia fazer uma compra aí. O stop aqui estaria sendo de 10 pontos. Eu poderia fazer uma operação aí? Sim. Primeiro motivo. Não tinha mais o apoio aqui. Ó, a princípio não tinha mais o apoio da média da VWAP, porque a VWAP foi perdida. Voltou a fazer o que? Pullback na VWAP. Se perdesse essa mínima aqui, abria até, ó, vou ainda para buscar o que? Para buscar a média de 20 períodos ou até mesmo a mínima do dia, tá? Se ele perdesse a mínima, porque ele perdeu a VWAP, certo? A VWAP aqui, ela tem ainda importância para mim, tá? Mas como ele fez uma retração em 61.8 muito padrão, ele puxou bem, fez um movimento de um primeiro movimento clássico de início de um pivô, tá? E como ele retraiu aqui na retração de 61.8, eu poderia comprar sim aqui com stop neste fundo, na mínima do mesmo candle, tá? Então seria muito válido, tá? A gente comprar aqui e já fazer um parcial já na máxima do dia. Porque aqui eu fazendo um parcial na máxima do dia, ó, seria 14 pontos de parcial. Fazendo meu parcial já poderia proteger a operação. Ó, ele aciona, mas deixa um candle assustador, um candle que me detonaria. Mas em seguida aí ele reage muito bem na compra. E observação, tá? Quem comprou aqui, quem comprou nesse candle, depois que ele formou esse dojizão aqui, esse doji com perna alta aqui, perna alta, passando, dando a entender até esse movimento, como ele estava respeitando a VWAP, ele queria fazer, ensaiou essa movimentação, mas aqui sentiu muita pressão de compra em 61.8. Quem comprou aqui, depois que ele formou esse candle, galera, daria para comprar mais aqui, ó. Você comprando mais aqui, seu stop já estava aqui em cima, um pouco mais acima. Ou seja, qual é a diferença? O seu stop inicial era de 10 pontos. Você comprou, seu gatilho obviamente que subiu um pouco, tá? Então seu stop seria aqui de 9 pontos ou até mesmo 8 pontos aqui, dependendo de como o gatilho subiu, tá? Então você estaria adicionando mais contratos, porque aqui até então num time menor ele formou até também aqui um pivôzinho oculto, tá? Esse é um pivôzinho que daria condição de um trick entry, um pivô dentro de um pivô, tá? Então acionou, foi embora, tá? Acionou, foi embora. Quem adicionou contratos aqui também foi feliz. E aí o ativo deixa esse candle, esse dojizão, onde você poderia comprar mais também. Ó, e foi para cima. Comprava mais aqui e botava o stop de tudo aqui em cima, ó. Olha que bonito. Você já pegou o parcial. Se quisesse que já fez um parcial, já poderia pegar. E ó, ele foi para cima sem choro, sem dor, tá? Projeção inicial para essa operação, eu espelharia aqui primeiro o espelhamento do pivô, tá? O espelhamento do pivô, ele cravou aqui o primeiro alvo. Se eu já tinha feito um parcial aqui na máxima, na ruptura aqui dessa máxima, eu poderia também fazer aqui uma parcial em 61.8 e tentar levar para 100% ou até 161.8, dependendo de como o gráfico evoluísse, tá? Aqui obviamente já estava bem protegido, né, com o meu stop acima do break-even. Então o dólar foi bem mais tranquilo do que o índice futuro, ó. Cravou 100%, começa um processo corretivo, tenta romper 100%,
ele fica sambando ali em cima de 100%, chega a testar 127,2, se mantém ainda acima da média de 20 períodos, até então crava lá 161,8, ou seja, uma operação aí que chegou a render, demorou aí mais ou menos 3 horas, mas que chegou a dar os 57 pontos aí, tá? 57 pontos fáceis. Quem levou até 100% pegou 41 pontos, que não tá nada mal. E depois aí, galera, ele corrige, chega a perder a média de 20 períodos, volta para cima novamente, vai testar lá a máxima novamente. Aqui deu o contexto de reentrada na ponta compradora, ó. Stop aqui, é uma entrada bem agressiva. Depois ele rompe, volta novamente, dá contexto de entrada novamente e vai lá para buscar o que é a máxima. Só que depois de um trade tão lindo desse, galera, tão lindo aqui, ó, desse, pegando aqui essa entrada, pegando esta entrada aqui, você vai querer arriscar comprar ou fazer alguma operação nessa região aqui, nesses dois cenários aqui, não compensaria, não é verdade? Então se você pegou aqui essa operação, essa primeira aqui já ficaria de boa na sexta, essa segunda aqui então nem na segunda eu operava uma operação dessa. Então não precisaria ficar mais arriscando depois aqui, mesmo que eu tivesse contexto aí gráfico, não compensaria, tá? E ele chegou a buscar 200%, até renovou a máxima ainda por cima. Ou seja, quem pegou aqui ainda chegou a buscar os 200%, pegou mais 20 pontos. Nessa entrada aqui, também mais 18 pontos. São contextos que eu estou identificando, tá? Também teve esse aqui, esse anteriormente aqui, esse PCzinho na média de 20 períodos, ó. Um stop bem curto, que chegou a pagar aí até os 161,16 pontos e arriscou aqui só 4 pontos. 5 pontos de risco para pegar 16 pontos, ou seja, mais de 3 vezes o risco. Tá? Então, galera, na sexta-feira o dólar foi bem melhor até que o índice futuro, bem mais direcional, vamos dizer. E para a semana, como já tinha mostrado aqui, para a semana que vem, essa vai ser a retração, tá? Essa que vai ser a retração. Eu tenho esse ponto de espelhamento aqui também para o dólar, essa é a retração, mas caso ele venha a passar a romper aqui essa região de resistência máxima de sexta-feira, temos essa zona de resistência nos 60 minutos, a gente tem que fazer uma projeção também dele, tá? Olha só, a gente está batendo os alvos. O dólar ele cravou praticamente, ele cravou aqui sexta-feira 100% desse espelhamento, ó. 100% desse espelhamento. Tá vendo, ó? Ele cravou 100% desse espelhamento, rompendo aqui na segunda-feira ou na terça, não sei, mas se romper essa máxima, próximos alvos aqui, ó, 127,2 intermediário e 161,8, a gente está confluindo com essa região de resistência, que é aqui onde o bicho vai pegar, tá? Se romper, ela vai buscar a média de 200 no diário, tá? Então, eu gosto tanto de analisar gráfico, é tão massa. Então é isso aí, tá? Não tem mais segredo não. E se o dólar, como já disse anteriormente, já ficar dentro desse candle, dessa perna de alta aqui, ele vai usar aqui essas retrações, ó, como pontos importantíssimos de suporte. E observe que aqui a gente aqui no 61,8 a gente tem a primeira fronteira do gap. E aqui estamos a segunda fronteira do gap. Então se ele perder e conseguir romper aqui essa primeira fronteira em 61,8, é muito óbvio que ele vai vir buscar aqui, tá? O fechamento do gap. E aí já sabe, né? O ativo vai ficar dessa forma aí, como eu disse, até tentar perder o fundo, tá? Então, não tem nada mais para fazer. Só esperarmos aí os próximos
pregões, né? Os próximos capítulos do Zé do Lita. Deixar esse mapeamento, essa projeção aí para o dólar, tá? Deixa eu só dar uma olhada no índice futuro nos 60 minutos, que eu não olhei os 60 minutos do índice, mas já tinha olhado mesmo, tinha feito esse alargamento. É bem provável que ele possa vir fazer essa movimentação de alta aqui para buscar essa região. Então, nada para fazer, galera. Só esperar mesmo, tá? Beleza? Vou finalizar o vídeo aqui, 55 minutos aí. Antes de tudo, quero dar uma olhada aqui. É importante olhar o S&P, galera. O S&P aqui no gráfico diário, olha, o alargamento também no S&P, só que é um alargamento diferente. Esse alargamento está em baixa, um alargamento em tendência de baixa, tá? Um alargamento em tendência de baixa. Teve o realinhamento aqui da média 20 com a média de 200 períodos. Eu tinha marcado aqui as projeções do ativo, tá? Eu tinha marcado as projeções. O S&P aqui, que é o que no nosso Brasil que a gente opera aqui, esse é o código, tá? Tem outros, né, mas você tem que pagar por fora, ainda não é lógica. Eu não pago, não preciso, já isso aqui já tá sendo bem, já tá me ajudando bastante. Mas enfim, a projeção agora seria essa de baixa até desse espelhamento, que já que ele cravou todos os alvos desse pivô de baixo, como já disse. E o objetivo aqui, como ele perdeu todas as retrações dessa perna, era buscar o que? Os alvos do pivôzinho de baixa, que está até marcado, ele já rompeu 61.8, não chegou a cravar o 100%, mas pode ser que venha buscar ainda 100% aqui nessa segunda caixinha. Mas ele cravou esta mínima, tá? Ele cravou aqui justamente esta mínima aqui, ó. E deixou o mesmo padrão de candle anteriormente, ó. Deixou um martelinho aqui e aqui é o martelinho também, tá vendo? O martelinho com corpo vermelho, mas é um martelinho. Então, galera, é o seguinte, o índice ele tá esticado, tá? Não rompeu nesse suporte, ele rompeu este suporte aqui intermediário. Ele rompeu esse suporte aqui intermediário, ó. Estava confluindo com 61.8, que é o alvo de 61.8 aqui, esse alvo aqui. Estão vendo? Esse é o alvo. Ele já abriu rompendo, que abriu em gap. Tem a possibilidade de buscar 100% desse espelhamento aqui que eu fiz? Sim, tá? Aqui é o alvo 100%. Para acontecer isso, ou ele vai fazer uma correçãozinha de leve, ou ele vai já ignorar aqui na própria segunda-feira ou terça-feira, não sei que dia vai ser, mas ele pode ignorar até na segunda-feira mesmo e já vir buscar aqui esse alvo, tá? Mas é bem provável que ele venha buscar sim este alvo de 100%, porque o S&P ele geralmente busca sempre 100%. Depois que ele bate em 100%, ele começa a fazer uma correção um pouco maior, tá? E perdendo aqui esse fundo, galera, perdendo aqui essa região, se ele perder essa região aqui, o próximo alvo tá aqui, ó, intermediando aqui com uma retração macro, tá, em 127.2. E aí, perdendo tudo, é 161.8 aqui para baixo, tá? Tirar esse fibra aqui, vou botar esse outro aqui. Beleza? Ladeira abaixo aí no mercado americano, tá? Ladeira abaixo. O retorno do canal, galera, tá muito longe, tá? O retorno desse canal tá bem aqui, ó. Onde o retorno desse canal tá? Não é impossível de ele vir buscar isso aqui não, tá? Mas antes de ele vir buscar, se vir buscar, eu acho um pouco difícil. Porque aqui a gente tem a retração de 50%. E essa retração de 50% aqui, ela é muito importante. Geralmente, o S&P costuma segurar bem, né, em 50% e sempre nos alvos de 100%. Ele segura bem em 50% das retrações e nos alvos de 100% projetado, tá? Ele respeita muito esses dois níveis. Vamos esperar e aguardar, né mesmo? Então, vou finalizar o vídeo aí. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Comentem, compartilhem, curtem,
recomendem um canal aí para os seus amigos, seus colegas que estão se caminhando aí no mercado financeiro, na análise técnica, no price action mesmo. Espero que vocês que tenha agregado aí um pouco de conhecimento para vocês, beleza? E partiu, galera. Tamo junto. Até depois do fim. Obrigado mais uma vez aí pela atenção, tá? Sigam-me nas redes, tá? Antes de falar, sigam-me nas minhas redes, tá? Aqui no perfil do meu YouTube tem todos os meus canais. Instagram, Telegram, tem esse grupinho aqui que eu criei agora também, ó, no Profit, tá? Vou abrir ele aqui agora, ó. Esse é meu canal Traders Subversivos, tá? Tem uma galerinha já. Compartilho o tempo todo aqui durante o pregão. Durante o pregão aqui, os movimentos, as minhas entradas também. E é um canal aberto, tá, galera? Um grupo aberto onde você pode entrar, compartilhar os seus estudos, tirar dúvida, perguntar, criticar, discutir sobre assuntos importantes no mercado. Aqui é um grupo aberto, tá? Para todo mundo. Beleza? Vou deixar o link na descrição. E é isso aí, galera. Tamo junto até depois do fim. Fui!